está ouvindo Lambesgoia Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um The Lambesgoia Cast. Hoje nós vamos falar aqui daquele mão de vaca de Patópolis, o Tio Patinhas. E para falar do Tio Patinhas, temos aqui hoje o nosso amigo Renegado. Olá, tudo bem? Como sempre é um prazer estar aqui e acho que vai ser muito divertido esse podcast. E também o nosso amigo Marcos Ramone. Tudo bem? Tudo ok, pessoal? Hoje, apesar de que o Tio Patinhas é um velho sofina e muquirana, a gente hoje não vai economizar, tá, em informações e diversão. Mas aí, gente, como é que o Tio Patinhas entrou na vida de vocês? Eu não lembro direito como é que foi. Eu acho que foi histórias em quadrinhos mesmo. Vi as histórias em quadrinhos dele com o Pato Donald. E, cara, tem umas histórias do Karl Barks que são muito, assim, que é muito emblemático para mim, que eu relembrando, a primeira história que eu lembro do Tio Patinhas, que eu li do Tio Patinhas, é uma que ele tem que ir, ele vai atrás do Velocino de Ouro. Tem as arpias, aí ele, era muito legal, eu achava muito legal. Aí vai lá ele, o Pato Donald, os sobrinhos. Aliás, essa era uma das coisas bem legais das aventuras criadas pelo Barks, eram essas aventuras mesmo em locais assim, malucos, sempre com muito mitologia, geografia, que era coisa que ele estudava bastante, pesquisava bastante para fazer essas histórias. E não é à toa que isso encantava todo mundo. Eu também não me lembro como que surgiu. Eu acho que todos os personagens que surgiram assim de uma vez só quando eu comecei a ler os quadrinhos Disney, né, que era o que eu lia mais na minha infância. Era Disney e Mônica. Os super-heróis chegaram um pouquinho mais adiante. Né? Mas, enfim, se o Zé Carioca é o meu personagem preferido da Disney, Tio Patinhas é o segundo. Eu conheci o Tio Patinhas de ver que os meus amigos gostavam de Tio Patinhas, que eu já comprava gibi de super-herói direto mesmo, e de vez em quando eu trocava gibi do Tio Patinhas, que por acaso eu tinha, assim, que eu ganhava, por gibi de super-herói que eu não tinha. Eu fui conhecer mais o Tio Patinhas mesmo quando veio DuckTales, né? Porque não tinha muita animação com ele até esse momento também. Cara, que interessante. É porque realmente demorou bastante, né, para chegar uma animação com o Tio Patinhas, né? E quando DuckTales surgiu, eu já era um fanático por esse quadrinhos Disney. Mas ele foi criado para uma animação, né? Não. Na verdade, não. É porque antes de ele surgir nos quadrinhos, teve um desenho animado, até que do qual Barks participou também na produção, um desenho da Disney, em que aparece lá um pato idoso, muito parecido com o Tio Patinhas, com sotaque escocês também, e ele interage com o Donald. Mas, na verdade, era um personagem genérico que apareceu apenas para esse curta-metragem e, certamente, Barks reutilizou ele, já que ele trabalhou nesse desenho animado, quando foi criar o Tio Patinhas, o Uncle Scrooge, né? Que, na verdade, também é uma inspiração do Ebenezer Scrooge, né? Daquele Um Conto de Natal de Charles Dickens. Isso. É porque, como a gente falou anteriormente, o nome dele em inglês é Scrooge McDuck. McDuck, exatamente. Isso, traduzindo como Tio Patinhas. A criação aqui da editora Abril deu esse nome. Famosa por inventar nomes. Nada a ver. Pois é. Alô, Ajax Marciano, Joel Ciclone, um abraço. E a Miriam Lane, né, antes do... Não, mas aí nós vamos ter que nebal e mandar um abraço para o Pedro Prado, Quebra-Limpa Maldito, e para o Eduardo Quente, né? Exatamente. E o Batman morava na cidade de Riacho Doce. Isso. Riacho Doce? Riacho Doce. Essa eu não sabia. Para você ter ideia como era o negócio aqui. Ô, Marcos, você conhece bastidores da criação do Tio Patinhas?
Nada assim além do que já é comum saber, né? Que foi essa inspiração do Barks, que na verdade a ideia inicial dele, não, logicamente não era perpetuar esse personagem. Ele surgiu apenas, né, como um contraponto, né, naquela história O Natal nas Montanhas, né, que do nada apareceu lá nessa aventura que o Donald, né, recebeu um convite, né, de um tio que estava afastado da família já fazia muito tempo e tal, e convidou lá eles para a mansão, né, desse tio. Na verdade, o tio Patinhas queria apenas se divertir e pregar uma peça nos sobrinhos, né. Tava meio de saco cheio, né, da vida, e aí se vestiu de urso lá e assustou os sobrinhos e tal. Só que, com a genialidade do Bax, cara, essa história se tornou sensacional. Os leitores amaram, escreviam cartas e tal para a editora. E ele começou aos poucos a escrever novas histórias. E cada história, ele sendo o mais protagonista, até que virou um dos personagens principais, né, dos quadrinhos Disney. Olha só. Mas também, quando ele surgiu, ainda não existia a caixa forte, todos esses elementos. Não. Exatamente. Como eu te disse, ele não tinha a ideia de transformar nada desse, fazer esse universo imenso, né, em torno do personagem. E ele foi aos poucos crescendo, ganhou vida própria, né, e se transformou nisso tudo. Inclusive, ainda não tinha os vilões, né, que se tornaram icônicos também, viraram nomes assim muito conhecidos na cultura popular. Né? O próprio Tio Patinhas virou sinônimo de Sessuvina, de Muquirana e tal, os Metralhas, né, também, que é um nome que, quando se fala em bandidagem, brasileiro. É bastante conhecido. Foi na tradução, né, metralha. Isso. Porque em inglês é The Beagle Boys. Beagle Boys, é aquela raça de cachorro. Exatamente, que eles são cachorros. Exatamente. Metralha é bem melhor, né? Mas os Metralhas, a primeira vez que eles apareceram, foi numa história do Tio Patinhas? Sim, do Barks. Eles apareceram nessa história durante toda até o final, até o último quadrinho, eles estavam sendo citados apenas. Falado o nome deles. E no final, no último quadrinho, eles aparecem. Ainda com o nome Irmãos Metralha S.A., uma coisa assim, limitada, né? Escrito, né? Como se fosse uma empresa e tal, numa plaquinha. E essa foi a primeira aparição deles. Nos quadrinhos, engraçado no Irmão Metralha, é que nos quadrinhos eles não têm nome. Eles têm uma plaquinha, né? Que você falou, e tem um número. Aí eles se chamam pelos números. Parece Exato. Que. Eu não lembro qual é o número, eu acho que é 187, aí no outro é 178. Não, é 176. Sempre começa com 176. Mas isso aí depois... algo. Aí depois a diferença está na segunda trinca de números. Uhum. Exceto é que eu não sei, de repente é um personagem brasileiro também, a gente comentou no... Assistam ou escutem a primeira parte, que a gente comentou sobre personagens que foram criados no Brasil. Então eu queria saber, esse personagem, o Azarado, Primo Azarado, que é 1313, ele é um personagem brasileiro? Não. Ele foi criado em 1971 lá nos Estados Unidos pelo Kay Wright. Acontece que aqui no Brasil ele foi bastante utilizado. O Ivan Seidenberg, né, que para mim foi o maior roteirista dos quadrinhos Disney aqui do Brasil, e ele utilizou o Primo Azarado, começou a utilizar ele até numa sequência de histórias em que tinha o Vovô Metralha, que também não foi criado aqui, foi criado pelo Karl Barks, foi utilizado apenas uma vez pelo Karl Barks, mas o Ivan Seidenberg aqui no Brasil reaproveitou ele e tornou ele famoso, né? Tanto o Azarado quanto o Vovô Metralha. Numa série de histórias que o Vovô Metralha contava, a história dos Metralhas, né, que participaram de vários, durante os séculos, né, de vários episódios da história da humanidade. E o Azarado estava em todas elas, sempre aprontando confusão, sempre por causa do azar dele, alterando, né, alguns fatos da história, né?
Enfim, mas não são brasileiros, mas foram abrasileirados, né? Digamos assim. Eles realmente foram muito utilizados aqui e ficaram conhecidos mais aqui no Brasil. Não sei, não foi a primeira história que eu li do Primo Azarado, mas uma história que eu tenho muito vívida na memória é justamente uma dessas que você falou, que é ele contando, o Metralha contando através dos tempos, histórias e tal, e que o Primo Azarado estava na Legião Estrangeira, é um antepassado dele, Lembro estava na dessa. Legião Estrangeira. Sensacional. Aí, todo mundo, aí eles iam ser atacados e tal, então, caramba, então fugiu, largar o forte. E ele não, ele ficou. Só que parece que não quiseram levar ele, uma coisa assim, porque é muito azarado, largaram ele também. Aí ele fechou a porta do forte e botou tipo uma porção de saco cheio de areia, ele botou em cabo de vassoura e botou nos muros em volta, né? Aí parecia, de longe, parecia que tinha uma porção de gente. Aí ele desenhou um rosto nos sacos e tal. Aí sempre que alguém acertava um saco, ele ia lá e botava de volta no lugar. Um saco caía. Aí ele ficava andando de um lado pro outro, atirando. Aí, que nem desenho animado, no final os caras desistiram, né? Pô, não dá pra invadir, olha só, eles são muito numerosos. Aí não consegue e tal. E ele ficava e o Azarado ficava andando de um lado pro outro, assim, dava um tiro aqui, aí depois se escondia, corria pro outro lado, dava outro tiro. Aí, quase todo mundo desistiu de atacar, ele foi lá e acho que ele foi comer uma coisa, vou comer aqui e tal, e entrou numa casinha. Ele, pô, tá escuro aqui, acendeu um fósforo. Aí ele tava dentro Paiol, né? Era o paiol onde ficavam as armas, pólvora e tal. Aí o negócio explodiu. Aí jogou ele pro ar, aqui, ele voou e caiu no meio dos inimigos. Para você ver, o que ele tem de azarado, o Gastão tem de sortudo. Né? Chegava ao extremo do impossível, cara. E ainda falando dele, dos metais, eu sei que a gente fugiu um pouco do Tio Patinhas, né? Mas a gente pode até fechar isso, né? A quantidade, né, de metralhas que tem, né? Que na verdade ela sempre foi imprecisa, né? Porque quando eles surgiram, inclusive nesse primeiro quadrinho da história do Tio Patinhas, tinha o quê? Uns 7, 8, algo assim. E teve até uma história do Tio Patinhas, anos depois, em que ele até fala lá que contou 30 metralhas lá que estavam tentando invadir a caixa forte. E aí tudo isso, essa quantidade grande, era somente nas histórias do Karl Barks. Outros artistas, em várias outras histórias fora de Karl Barks, eles simplificavam. Eram 3. Aqui no Brasil também sempre foram 3. Quando apareciam essas histórias do Vovô Metralha, aí contava mais com o Vovô Metralha, né? Aparecia às vezes um primo, tá? um primo gênio, o primo não sei o quê, o primo inventor, e uma história assim esporádica, assim, tá? Só naquela história, entendeu? Mas as histórias que eram protagonizadas sempre pelos metais eram apenas 3. E isso acontece também na Itália. Também na Itália, na Dinamarca, onde as histórias também são feitas lá dos metais, sempre 3. É uma coisa mais para simplificar mesmo, entendeu? Mas assim, já as histórias, por exemplo, do Dom Rosa, que o Dom Rosa cria, que é tudo baseado no universo criado pelo Barks, aí sim tem vários metralhas também. Ô, Marcos, da família Pato, quais são os membros criados no Brasil? Somente o Biquinho, que é o sobrinho do Peninha e, obviamente, sobrinho do Tio Patinhas também. Somente ele. Data Vênia. Vou interromper aqui. Mas é que eu vi, talvez eu tenha até lido no seu livro, do Patos e Ratos, que tinha, é um personagem que é um irmão do Tio Patinhas. Só que ele não tá. Eu tenho aqui, por exemplo, várias imagens de árvore genealógica da família Duck, e o Tio Patinhas, na verdade, ele tem 2 irmãs. Na árvore genealógica, não mostra que ele tem um irmão. Então, é um personagem que foi criado depois, acho que foi criado nos anos 80. Ele é igual ao Tio Patinhas, só que ele é dono de um jornal em Patópolis. Inclusive, ele tem também um outro parente que é igual a ele também, só que é pobretão também. Mas é aquela coisa, como o universo Disney é o universo livre, né? Em cada país, cada artista cria suas próprias histórias, até porque elas não têm cronologia. E está em constante expansão. Isso, exatamente. Então, vai se adicionando um aqui, um personagem aqui, outro lá, parente de algum, parente de tal. E acontece isso. Por isso que é muito difícil fazer uma árvore genealógica.
Dom Rosa, quando criou uma genealógica que é a mais famosa, ele nem precisava dizer, mas ele fez questão de dizer, isso daqui é baseado no universo de Karl Barks, entendeu? Que por isso que não aparecem vários outros personagens que a gente conhece. Não vai aparecer um Biquinho, por exemplo, nem esses outros parentes do tio Patinhas que comumente surgem. Inclusive, lá nos Estados Unidos mesmo, alguns desses personagens foram criados anos depois. E alguns só apareceram em uma história, entendeu? Então, isso é comum. Não dá realmente para cravar uma árvore genealógica, como não dá para cravar, por exemplo, um mapa de Patópolis também. Quando a gente for falar em Patópolis, vocês vão ver como é complexo essa cidade em vários aspectos. E você que já entrevistou o pessoal que escrevia Disney aqui no Brasil, existia alguma coisa que limitava eles de criar? Como é que funciona isso, você sabe? Sim. Na verdade, tem uma coisa muito interessante, inclusive com relação ao estilo gráfico. Muitos personagens da Disney, eles seguiam um model sheet mesmo, né, de artistas que estavam em voga na época. Na verdade, então, por exemplo, você pega umas histórias só para dar um exemplo, o Paul Murray, lá nos Estados Unidos, que durante muitos anos desenhou as aventuras do Mickey e do Pateta, que essa dupla, né, a amizade entre os dois e os dois sendo detetives, foram graças às aventuras dele, né, desenhadas por ele e roteirizadas, né, por outros artistas também, por outros roteiristas, que consolidaram essa coisa do Mickey detetive e tal. E aquele estilo gráfico dele, do Paul Murray, ele foi adotado aqui de uma forma assim que passou a ser fixa pela editora Abril. Você pode pegar histórias aqui brasileiras desenhadas aqui pelos artistas brasileiros na década de 70, 80, vocês vão ver como o Pateta é idêntico com a pose, uma pose que ele ficava com os dedos assim, a palma da mão meio que arqueada, encostada na boca. O Mickey, quando ficava pensativo, assim, botando a mão assim no queixo, com o olhar, entendeu? Então, tem muitos trejeitos, muitos estilos gráficos que eles emprestaram de artistas lá dos Estados Unidos que estavam em voga na época. O que se sobressaiu mesmo, que fez o seu próprio estilo, não modificou nada, não se adaptou a nenhum estilo estrangeiro, foi o Renato Canini, que desenhou o Zé Carioca, né, com aquele estilão todo único, né, bem estilizado mesmo, bem estilizado, e que acabou não agradando, né, a Disney lá nos Estados Unidos, né, e por isso ele teve que pular fora, né, não desenhar mais histórias da Disney aqui no Brasil. Virou só roteirista. Eu estou vendo aqui, ele é mais redondinho, né? Quase Turma da Mônica, né? Exatamente. Então, tinha muito disso. A gente até poderia, voltando assim no tempo, você olha um desenho ou outro, você até consegue identificar o traço de algum desenhista. Mas você vê que tem características muito, muito, muito mesmo de algum artista lá dos Estados Unidos, e muito mais do Paul Murray. Eu queria. Vamos voltar para o Tio Patinhas, Tio Patinhas, que eu queria falar da Caixa Forte. Sim, sim. Caramba, a Caixa Forte é para os, não sei, leitores novatos ou leitores que não conhecem, é um prédio que é tipo uma espécie de uma fortaleza. E no meio, no centro dessa fortaleza, tem um cofre cheio de dinheiro, moeda, tal. Eu sempre fiquei fascinado porque as moedas da Disney são são da cor dourada, entendeu? E no Brasil elas são prateadas, né? E fica ali. E o Tio Patinhas, ele vai ali e pula dentro daquele cofre, é um cofre, né? Que tem cheio de dinheiro, aí tem tipo um medidor do lado, assim, para ver quanto tem, tal. Aí ele ganha dinheiro, colocam ali dentro. Aí ele pula e mergulha naquilo ali como se fosse água e fica nadando. Exatamente. Mergulha, nada. Inclusive, às vezes até com roupa de banho, né? Também. A gente já falou dos metralhas, tem uma história também que é muito vívida na minha memória, que os metralhas eles iam fazer iam roubar tinha um plano para roubar a Caixa Forte. Eles iam fazer um túnel e até embaixo da Caixa Forte, aí iam roubar, abrir um buraco ali, deixar cair dinheiro e roubar. Aí o Tio Patinhas ficou sabendo e ele tá vendo o lugar onde estavam
fazer uns túnel e tal, aí chegou lá de mansinho e tal, sorrateiramente, aí foi lá no caminhão, que eles iam botar o dinheiro dentro, aí mediu, tal, tal, não sei o que, beleza, não sei o que, tal. Aí voltou, não fez nada, deixou eles roubarem. Aí quando eles roubaram, roubamos, não sei o que, aí saíram, aí eles foram ver que as moedas eram moeda de um outro país. Ou seja, não servia, não podiam gastar. Aí ficou assim, caramba, o que é isso, tal? Que moeda é essa? Aí botou assim, aí eles acharam uma placa, aí estavam tentando comprar coisa na rua, não conseguiam, tentaram trocar o dinheiro, ninguém queria trocar. Aí tentaram até vender pro ferro velho, não queriam. Aí chegou, eles acharam uma placa no meio da rua assim, eu compro moeda tal, por tanto lá de dinheiro tal. Aí, pô, não tem mais o que fazer com esse dinheiro. Só que é uma coisa assim, tipo, compro 50 quilos por 50 centavos de dólar, entendeu? Uma coisa assim. É um valor assim, muito baixo. Aí eles, cara, então não tem mais o que fazer com esse dinheiro, vamos vender para isso aí mesmo. Aí chegaram lá na casa dos Chupatinhas, o endereço. Que isso? Tal, assim? Aí os Chupatinhas, derruba aqui, é uma piscina. Tá vazia. Aí eles pegaram, derrubaram o dinheiro ali dentro. Aí a gente pagou para eles o valor. Aí falou assim, porque há muito tempo atrás, ele foi passar a perna. Ele fez um negócio lá e pagaram ele com esse dinheiro, que é de outro país. Aí ficou no fundo da caixa forte. Aí não tinha como. Ele ia gastar muito para tirar o dinheiro de lá, entendeu? Remover o dinheiro. Aí ele deixou o Juventude tirar para ele. Para poder não gastar. Tirar de graça. E o esperto, né? Aí ele chegou e comprou para poder derrubar ali na piscina. Aí ele podia tomar um banho de dinheiro ao ar livre. Ninguém quer roubar ele porque o dinheiro não vale nada. Pagou a metralha e foi lá e ficou mergulhando a piscina, ficou nadando no dinheiro. E para você ver, uma vez ele falou que se eu continuar a perder 1 milhão de patacas por dia, eu vou ficar pobre em 500 anos. Ele chorando por causa disso. É muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a piscina de dinheiro surgiu antes, apareceu nos quadrinhos antes da Caixa Forte. Quer dizer, falou da Caixa Forte, apareceu ele nadando na piscina de dinheiro, e só isso foi em 1950. E só em 1951 que apareceu, de fato, a Caixa Forte. E passou a ser a morada dele, o lugar onde ele guarda o dinheiro dele. Criado pelo Karl Barks. Fica no alto de uma colina, né? Fica no meio da cidade. A colina Mata Motor. Isso. Que era nessa colina que ficava o Forte Patópolis, que foi criado montado pelo Cornélio Patos, né? E depois ele fundou a cidade de Patópolis ao redor dessa Caixa Forte. O nome dele em inglês, ele é parente, o Padones é descendente dele. O nome do cara é Cornelius Coutes, em inglês. Coutes é um tipo de ave também, tipo um pato. Não um pato, mas é uma ave que é aquática também, que é um pato. E esse Coutes, o que acontece? Não é do mesmo ramo, vamos dizer assim, o Tio Patinhas é McDuck. Aí tem as 3 famílias importantes na Pato Donald. É a McDuck, a Duck e a Coutes. A família Coutes é a família da vovó Donalda, do ramo que veio a vovó Donalda. Que é neta dele. Ela neta é Elvira Coutes. Só que o nome dela é Elvira Coutes. Só que em inglês ela é chamada de Grandma Duck, porque houve uma interseção da família Duck com a Coutes. Ela veio daí. Foi Gertrude, pelo que estou vendo aqui na árvore genealógica, Gertrude Gadwell, que vinha da família Duck, com Clinton Coutes. Aí nasceu a Elvira Coutes, que é chamada pelo Pato Donald e os sobrinhos de Grandma Duck, que é a vovó Donalda. Isso, exatamente. Você está um perito em árvore genealógica da família Pato. Cara, quadrinhos Disney é tudo de bom, meu amigo. É que eu queria saber, porque nos quadrinhos da Caixa Forte, pelo menos tudo que eu lia, só quem fica dentro da Caixa Forte é o Tio Patinhas. Sim. Ele mora lá, né? Mas, logicamente, tem os funcionários dele que trabalham no horário comercial lá e tal. E é aquela coisa que eu te falei, que cada país, cada equipe de artistas, né, tem o seu universo ali, né? Então, tem algumas variações. Por exemplo, na Itália, na Caixa Forte, quem vive lá, quem mora lá, é o Tio Patinhas e o mordomo dele, o Batista.
Nas aventuras criadas na Dinamarca, né, como a Holanda, a Alemanha, que são tudo da Egmont, da editora Egmont, o Batista não existe. Eles não utilizam esse personagem que na Itália é muito comum, faz parte mesmo, não aparece uma história de Tio Patinhas sem que ele esteja lá, entendeu? Então, aí, lá mora só o Tio Patinhas. E tem a funcionária lá, que é bastante conhecida lá também, que é utilizada tanto lá quanto até nas HQs da Itália também, às vezes é utilizada, que é a Dona Cotinha, que é a secretária dele, de confiança. Mas não mora lá, apenas trabalha lá durante o horário comercial. Foi criado pelo Karl Barks também. E outra coisa, com relação até o visual da Caixa Forte, a gente estava falando daquela coisa de copiar estilo. Aqui no Brasil, a Caixa Forte sempre foi desenhada idêntico a como é desenhada a Caixa Forte na Itália. Na Itália, a Caixa Forte ela tem as cores vermelha e amarela, com pequenos detalhes em azul, e tem um domo na parte de cima. Isso. Que até hoje, não sei o que é que serve aquele domo, mas tem aquele domo. E já, por exemplo, na Dinamarca, a Caixa Forte ela é cinza, parece mesmo um bloco de pedra, assim, ela é toda reta, é meio curvada assim na Itália, né? E lá ela é toda reta e não tem esse domo. O que eu tô, a imagem aqui da árvore genealógica do Pato Donald tem a Caixa Forte, ela é assim, como você disse, cinza, toda reta e não tem o domo. Isso, provavelmente isso foi desenhada essa que você está vendo, né? Foi desenhada lá nos países escandinavos, lá em que produzem os quadrinhos Disney lá. Holanda, Alemanha, Dinamarca. E você falou, dentro da Caixa Forte, também é onde fica guardado a número 1, né? Isso, que é o objeto de desejo da maga patológica. Uhum. A número 1 é o primeiro é uma moedinha, é a primeira moeda que ele conseguiu trabalhando. Ele estava Como engraxando sapato, engraxate. criança, Isso. e aí pagaram ele com essa moedinha. Então, isso para o Tio Patinhas, ele guardou isso, e isso é como se fosse um amuleto da sorte dele. Exato. O engraçado com relação a isso a ser um amuleto, né? Sempre se convencionou isso, né? Até porque Karl Barks falou isso, escrevia isso nas histórias, né? Outros artistas, também outros roteiristas, durante todo esse tempo, também dizia isso. O engraçado é que quando o Dom Rosa começou a fazer as histórias, e que depois que criou a saga do Tio Patinhas, né? Aquela série que contava toda a história do Tio Patinhas, do nascimento até os dias de hoje. Quer dizer, o dia de hoje não, né? Até a década de 1950, né? que é onde se passam as histórias escritas pelo Barks e escritas pelo Dom Rosa. Nossa, eu acabei me perdendo, desculpa, vai ter que cortar essa parte aí. Onde é que eu estava mesmo? Não, dele tá falando sobre a número 1, aí você tá falando sim, isso, exatamente. Então, recomeçando daqui. Então, Dom Rosa escreveu lá, começou a colocar nas histórias que, na verdade, a número 1, ela tinha um peso muito sentimental para o Tio Patinhas. Não necessariamente ele usava como um amuleto da sorte. Ele chegou a dizer que se perdesse ele certamente não ficaria pobre, não teria azar, mas morreria de infelicidade, porque ela representa, né, o começo de tudo. Quando ele foi a primeira moeda que ganhou pelo trabalho dele, e que a partir daquilo dali construiu todo o império que ele tem até hoje. Uhum. Porque, na verdade, o Dom Rosa, ele humanizou toda a história, né, da família Pato. Tem coisas que ele coloca ali que, sinceramente, fazem o leitor chorar, né? Atitudes, pensamentos, coisas assim que eram impensadas antes, né? Em quadrinhos ditos infantis, né? E com personagens, com animais antropomorfizados. Né? Mas como você mesmo disse, é objeto de desejo da maga patológica. Aí sim, né? Porque... É uma personagem que ela não foi criada. Ela é da Disney, mas ela não foi criada nos Estados Unidos, ela foi criada na Itália. E o nome dela é Mágica de Spell. Na verdade, ela foi criada por Karl Barks.
É porque ela vive na Itália. Ela vive na Itália. Ela mora a casa dela, a cabana dela fica no sopé do Vesúvio. Então, tipo assim, é como o Zé Carioca, que é brasileiro porque vive no Brasil, mas não é brasileiro por ter sido criado por entendeu? Por um artista. O nome, essa mágica da Spé é o nome dela em italiano, né? Não, mas tem vários. Porque tem vários personagens que foram criados na Itália. A Itália criou muito. Sim. Eu pensei que fosse. Bastante. Não, mas a maga não. Ela se surgiu, inclusive, nas histórias do Tio Patinhas. Mas se você vê como é que é? Se você vê no DuckTales, desenho animado, eu tô falando do antigo, não da nova. O antigo, ela tem sotaque italiano, se você vê. Porque ela é italiana. A personagem é italiana. Ela vive na Itália, né? Mora lá nos pés do Vesúvio, né? O vulcão lá da Itália. Que, inclusive, é o vulcão em que ela pretende derreter a moedinha, que tornará ela a mais poderosa bruxa e a mais rica, né? Também do mundo. E a ela tá sempre tentando roubar. E ela, inclusive, é amiga da Madame Mim. Exato. Uma personagem, cara, que ela, para você ver, a gente vai voltar naquela questão de como é que se diz, de se inspirar, os artistas aqui se inspirarem, né, no de lá. Ela foi durante muito tempo utilizada nas histórias do Paul Murray, entendeu? Então aqui ela passou a ser utilizada também sempre nas aventuras com o Mancha Negra, né? Porque ela era apaixonada pelo Mancha Negra, queria pegar o Mancha Negra e tal. Madame Mim, você tá falando? Madame Mim, sim, Madame Mim. E virou também essa amiga da Maga Patológica. Essa amizade das duas não foi criada lá nos Estados Unidos pelo Bax, foi criada aqui no Brasil, essa amizade entre Maga e Mim. A Madame Mim, a primeira vez que ela apareceu foi no desenho animado, né? Isso, exatamente. A Espada era a Lei. A Espada era a Lei. Que ela é uma bruxa do mar e ela é inimiga do Merlin. Os dois até acabam tendo uma disputa de bruxo, né? De magos. Exatamente. E nos quadrinhos não necessariamente ela é má, né? Ela é indiferente, assim, né? Maldade mesmo nunca praticou assim, não. Ou pequenas maldades, digamos assim. Eu só queria dizer que, por vezes, ela se junta à maga patológica. É engraçado, patológica, tipo, patológica, aí mudou. A mulher é patológica. Né? Aí, algumas vezes, ela se junta com os metralhas, né? Pra conseguir. Isso. Pra invadir a caixa, eles ficam com o dinheiro todo e ela fica com a número 1. E a caixa forte parece que é imune à magia, uma coisa assim. Ela não pode chegar soltando raio e destruir. Não necessariamente. A defesa do Tio Patinhas ela é a convencional mesmo, porque ele não quer gastar muito com outras coisas, né? Então, para os metralhas é o bom e velho canhão, um canhão bem antigo, com aquelas balas gigantes, grandonas. E você sabe o que é que ele faz para espantar a maga, além do trabuco? É que ele tem um bacamarte. Isso, aquele bacamarte assim, bem antigão. Além daquilo, são alho, ele joga alho nela, para você ter uma ideia. Às vezes com esse próprio bacamarte, trabuco, sei lá o que, ele atira nela com alho. Ele realmente não tem uma defesa específica contra isso, não. E o engraçado é que todos esses maquinários, essas defesas que às vezes ele bota lá por exemplo, ao invés do mecanismo que sai com um pé assim, mecânico, uma bota para chutar quem quiser entrar lá, né, para chutar os metais, todos esses mecanismos são feitos pelo Pardal. E de graça, né? Ele não paga nada. E ele tem uma sala que é um escritório. Aí vai o pessoal lá propor alguma coisa, porque ele é muito rico, né? Aí vai o pessoal propor algum negócio para ele, alguma barganha, alguma sociedade, ou vendedor, né? Que vende coisa. Aí ele entra aqui e tal, aí manda parar na frente da mesa dele, agora começa a falar, né? Se ele não gostar, que é o que acontece quase sempre, aí ele aperta um botão, abre o sapão, o cara cai dentro. Foi jogado fora. Aí ele vai parar lá embaixo. E o engraçado é que no escritório dele, muitas vezes é todo forrado, cheio de dinheiro lá. Quem quiser entrar lá para falar com ele vai ter que, como se estivesse pisando na areia da praia, assim, tal, de tanto dinheiro, até chegar à mesa dele. E às vezes o sobrinho dele fica lá, conversando com ele, assentado lá no saco de dinheiro, naquele monte de moeda lá. Porque não cabe tudo no cofre. Tem dinheiro por toda parte, transbordando ali. Tá andando, tem moedas espalhadas pelo chão. Exatamente. E o cara não quer gastar uma moedinha para comprar um jornal.
Ele sai de manhã cedo e fica catando os jornais no lixeiro, que quem lê joga lá e ele vai pegar o jornal. Vai visitar o Pato Donald na hora do jantar para poder filar uma É, boia. É muito exatamente. Exatamente. Aí quando o Pato Donald reclama, ele diz, ok, eu preciso lembrar você da lista de dívidas que você tem comigo. Aí ele tá bom, vamos lá. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto e perguntar o seguinte: para vocês, quais são as melhores fases? Assim, acho que dá para pensar em fases enquanto escritores, desenhistas, né? Assim. Poxa, para mim, a tese do Karl Barks que eu falei, né? Que é aquela que tem as arpias. Eu tenho esse desenhista muito vívido na minha memória. Outro que eu tenho muito vívido é um desenhista italiano, eu não sei qual é o nome, mas é aquele que fez os desenhos daquela saga do Zodíaco. Você sabe qual é, Marco? Você está falando do Romano Scarpa ou do Giorgio Cavazzani? O Romano Scarpa é o mais... como é que mais... Até desenhava muito ele como o Padrone como Super Pato. É o Romano Scarpa, cara. Exatamente, é o mestre italiano, né? Que é aquele estilo dele de desenhar, foi que serviu de parâmetro, né? Até hoje para muitos, o estilo de desenho italiano, né? Hoje tem alguns com estilo mais diferenciados, mais estilizados, mas assim é um padrão, digamos assim, que ele criou para o desenho Disney feito na Itália. É um mestre. Amo demais as histórias escritas, né? Escritas e desenhadas por ele. Inclusive, você tem outra fase também que você queira citar? Poxa, eu acho que não, acho só essas duas. Porque eu te sigo nessa também, porque quando falo de Tio Patinhas, não dá para não dizer que as grandes histórias, a melhor fase foi aquela que era escrita e desenhada pelo Karl Barks. Agora tem essa também que as feitas pelo Romano Scarpa, exatamente porque o estilo gráfico, lógico, era muito diferente, mas era também dinâmico, daquela mesma forma do Barks, desenhos muito, muito movimentados, e o estilo das histórias também, daquelas viagens, aquelas aventuras longas, iam para alguns países, iam para lugares aqui da Terra aqui, desconhecidos, entendeu? Então, seguir essa linha do Barks também, não tinha como você não amar essa fase. E, no meu caso também, aí já veio, já mais recentemente, a fase escrita e desenhada pelo Don Rosa, que também eu sou fãzaço. Eu ouso dizer que, no meu coração, a produção dele se equipara à do Karl Barks. Até porque, óbvio, ele fez tudo isso baseado nas histórias produzidas pelo Karl Barks. Aqui quem pergunta é o não leitor de Tio Patinhas, a curiosidade de não leitor. Talvez eu possa dizer ainda, né? Quem sabe? Sim. Então, assim, porque é o seguinte, cara. Eu acho... Desculpa, então, eu achei aqui vendendo uma revista e tal, o nome, na base, aí a capa é um encadernado, né? Do Tio Patinhas. E aí na capa tem um desenho tal e tá embaixo assim, Giorgio Cavazzano. Sim, é um dos mestres italianos também. Inclusive, ele foi assistente do Romano Scarpa. Eu acho... Mas o que eu digo é que esse cara é o desenhista, não é? Sim. O Romano Scarpa... Não, o Romano Scarpa é as duas coisas. Às vezes uma só que era desenhista. Exatamente. Entendeu? E ele foi assistente do Scarpa, do Giorgio Cavazzani. Também tem um estilo parecidíssimo, praticamente idêntico. E tem um artista atualmente na Itália, que é o Casti, que é engraçado que o estilo dele é uma junção do estilo do Tony Strobel, dos Estados Unidos, e do Romano Scarpa. E ele é roteirista também. Então, é um dos atuais mestres, gênios idolatrados dos quadrinhos Disney. Exatamente por isso, por esse estilo que remete ao clássico, e as histórias escritas por eles tem muita essência assim, de cultura pop, muitas citações, muitas coisas assim que envolvem o leitor de uma forma assim, sabe, fascinante. E é um dos meus ídolos atuais dos quadrinhos Disney. Agora, ele nunca desenhou a família Pato. Ele só desenha o universo do Mickey. E na família Pato, quem veio primeiro? Assim, qual o primeiro parente? O Pato? Os sobrinhos? Não, brincadeira. Assim, o primeiro personagem da família Pato foi o Pato Donald, né?
Não, Aí sim, depois depois dele. vieram os sobrinhos, os trigêmeos, vieram os trigêmeos, aí depois começaram A namorada dele veio depois, a Margarida? Não, a Não, Margarida mas a veio depois, Margarida mas não é da teve... família, né? Não É, é família, sim, sim. não é família, é quem sabe namorada. um dia. Né? Não, é porque a Margarida realmente ela veio depois deles. Só que antes disso, o Pato Donald, ele tinha uma namorada, não me lembro qual é o nome. Aí depois substituíram pela Margarida. É porque, na verdade, era mesmo, só mudou É o um nome. protótipo de Margarida. Isso, por aí. Isso surgiu apenas Uhum. no desenho, mas é isso. E aos poucos, né, em cada artista, em cada país, foram sendo adicionados personagens, né, para essa família. Mas o que Você... vale são aqueles que a gente conhece mesmo já, né? Os Ué, já que clássicos. você tocou em família, esse cara que eu falei que era um irmão do Tio Patinhas, que tinha um jornal, a história dele era o Tio Patinhas, ele foi estudar, e o Tio Patinhas largou a escola e foi trabalhar. E aí o Tio Patinhas sustentou a família com o trabalho dele. Aí o Tio Patinhas saiu e foi para América, né? E o cara, aí depois o cara, com estudo, ele se tornou jornalista. Aí ele foi para América também, chegou em Patópolis, Duckburg, e abriu o jornal dele, com o dinheiro que ele tinha juntado. E aí, o que aconteceu? Por que eu tô falando desse cara? É porque Sim, o Tio Patinhas, ele teve um grande amor, né, na juventude. sim. Que Adoro a ele não se casou. Cintilante. Isso. Ele não casou com ela. E ele, eu acho que foi no Canadá, não sei. Só sei que aí depois, ou no Klondike, é um Isso. lugar lá onde fazia garimpo. Isso. Estava acontecendo a Corrida do Ouro na época em que ele a conheceu. Isso. E aí ele se mudou para Patópolis e abandonou ela. Não sei o que aconteceu, e aí ele não se apaixonou por outra pessoa. Ficou sozinho até velho. Só que depois, não se isso que eu vou falar agora deve estar no seu livro também. Eu acho que eu vi até no seu livro. Ela teve uma filha, esse que é o grande amor, foi o grande amor de Patinhas. E aí essa filha casou com uma pessoa e teve uma filha, ou seja, a neta do grande amor de Patinhas. E aí ela veio para Patópolis e começou a trabalhar nesse jornal do irmão do Tio Patinhas. E eu não me lembro qual é o nome dela, só sei que aí parece os leitores começaram a fazer umas conjecturas que, na verdade, ela seria neta do Tio Patinhas. Porque a avó dela, que é o interesse amoroso do Tio Patinhas, ela não se casou e teve uma filha. Essa filha seria filha do Tio Patinhas. Então, consequentemente, quando ela teve essa outra filha, que é neta da Cintilante, ela seria neta do Tio Patinhas. Agora, falando já que você falou disso, de neta, porque assim, isso é não foi algo que foi seguido depois, né? Isso foi uma coisa pontual. Não, porque E todo mundo tem sobrinho, né? Ninguém tem filho. exatamente. Mas E você sabe, consequentemente, um filho fora do casamento, na história da Disney, entendeu? Não sei. Acho que eles não deixariam. Acho que ainda teria que evoluir um pouco, assim, para isso acontecer. você sabe que a neta do Dona Cintilante era conhecida. Ela, inclusive, Ela fazia parte de um grupo de personagens que foram criados que é a eram todos Patali. jovens. É a Patali. A Ela foi Patali. criada na Itália, que inclusive, quando ela surgiu aqui, quando ela estreou aqui no Brasil, que ela foi criada lá, na primeira história aqui, ela chamava de Ye Ye Ye, que ela era uma roqueira e tal. Aí depois que mudou de Patali até como homenagem à Rita Lee. Rita Lee. Aí aqui no Brasil utilizaram ela lá no final da década de 80, aqui no Brasil começaram a criar, foi criada a Turma da Patali. Em torno dela foram criados personagens aqui mesmo, brasileiros, né, fazendo parte dessa turma jovem. E fez até um relativo sucesso aqui, até a metade dos anos 90, em histórias criadas aqui no Brasil. Mas assim, essa conjectura é só conjectura mesmo, que ela não tem nada a ver com o Tio Patinhas. Né? E a Dora Cintilante, vez ou outra, aparece assim, em histórias também, sempre para fazer o coração do Tio Patinhas palpitar, tal, ele relembrar o passado. Porque ela já até bem essa Patali, ela veio para Patópolis por causa do Tio Patinhas, porque ela ficava ouvindo histórias da avó sobre o Tio Patinhas. É aquela coisa que a gente fala, né? Tem cada história que um artista cria tem
um desenvolvimento diferente, né? Quando ela foi criada pelo Romano Scarpa, lá na Itália, ela simplesmente era neta da Dora Cintilante e pronto. Ela já morava, já estava lá em Patópolis, entendeu? Mas, assim, é lógico, cada um cria uma história diferente sobre a vida do personagem, até porque, como eu já falei, isso é livre, né, no universo disso. Isso jamais poderia ser feito uma Marvel, no DC, por exemplo. Cada um fazer a sua maneira. Pois é. E então, o que é que a gente fala mais? Vamos falar dos amigos? Já que a gente já falou um pouco do professor Pardal. Sim. O professor Pardal é um inventor, né? Inventa tudo. Isso. Inventa o que dá certo e o que não dá certo, né? E ele tem um assistente que é um robozinho chamado Lampadinha. É um robozinho, a cabeça dele é uma lâmpada que você põe no teto para acender a luz. Na verdade, se você chegar para o professor Pardal e falar que o Lampadinha é o ajudante dele, ele vai botar você para correr, porque o Lampadinha é o melhor amigo dele. O nome dele em inglês é Guido Gearloose. Isso, exatamente. Gearloose seria algo como é que é? Engrenagem solta. Que é o que realmente ele tem na cabeça dele, né? Agora, é uma homenagem ao Edson, o Lampadinho, você sabe? Acho que não necessariamente. É mais para aquela coisa, né, da ideia, né? Aquela lâmpada acesa, né? Com a ideia e tal. O engraçado é que aqui no Brasil o nome dele é professor Pardal, né? Porque ele de fato parece um pardal, né? Esse bico dele parece um pardal, mas ele não é um pardal. Ele é um galo. Não sabia não. Não, eu sabia que ele não é um pardal, agora não sabia também que ele é um galo. Pois é. E ele aqui virou também apelido. Apelido não, é sinônimo para alguém muito inteligente e tal, né? Aqui no Brasil, professor Pardal. Né? Exatamente. Não só aqui, né? Nos Estados Unidos, em qualquer lugar em que ele seja, o personagem se tornou conhecido, virou sinônimo mesmo. Sim. É engraçado. Não, termina. Não, pode continuar. Não, Sim. É que eu acho engraçado é que o laboratório dele, a oficina, é uma casinha de madeira, pequenininha. Que sai um telescópio enorme de dentro, assim, tal. E a plaquinha... a plaquinha invento sob encomenda lá. Tudo ali, né? Não sei como é que ele consegue. Ele consegue tudo. O que você imaginar, ele faz lá dentro. Naquele espaço exíguo, né, cara? Não, eu tô falando assim, é uma preciosidade porque é um lugar que qualquer um pode entrar lá e roubar alguma coisa. E é o que vive acontecendo, né? Os metralhas, o professor Gavião também costuma fazer isso e tal. E seria, quer dizer, um cara inteligente daquele deveria fazer umas armadilhas, né, intransponíveis, né? Mas não, ele é tão simples, né, que... Mas isso foi copiado em outras histórias. Por exemplo, o Franjinha da Turma da Mônica, o laboratório de oficina dele, que é o inventor, é a mesma coisa, é uma casinha de madeira. Exatamente. Bem simples. Até porque ele não ganha muito dinheiro com isso, né? Principalmente porque o maior cliente dele, entre aspas, é o tio Patins, que não paga nada, né? Então, é um pobre coitado. Mas um boa praça, que todo mundo gosta dele em Patópolis. Inclusive, até os equipamentos do Super Pato, né? Que é do Pato Donald, ele que faz, também não cobra nada, até porque o Donald não quer conseguir pagar mesmo. Não tem dinheiro. O que você pode falar do professor Ludovico? É um que é psiquiatra, psicólogo? Na verdade, o professor Ludovico é tudo que você pode imaginar, né? Ele é perito em tudo, né? Ele foi criado num desenho animado, né? Num desses curta-metragens, né, que a Disney fazia nos anos 60, e depois migrou imediatamente para os quadrinhos, para as tiras de jornais. Né? E ele é interessante porque digamos assim, o vício, a tara dele é diploma. Então, ele está o tempo inteiro fazendo cursos, recebendo diploma, e qualquer coisa que você imagina, alguém diga assim, chega e diz, caramba, eu queria fazer um hambúrguer delicioso ali. Eu sou perito em hambúrguer. Tudo ele é perito, é incrível. Qualquer coisa que surja, dependendo da necessidade da história lá, ele é perito naquilo. Ele tem
diplomas daquilo e tal, é um grande estudioso, né? Muito respeitado. Todos procuram ele para responder alguma coisa, para tirar alguma dúvida e tal. E ele é parente, de fato, de toda essa turma, do Tio Patinhas, do Donald e tal. Inclusive, só recentemente, para você ter uma ideia, agora que os quadrinhos Disney estão na Culturama, que aparece lá, por exemplo, os Trigêmeos, o Donald, chamando ele de Tio Ludovico. Antes era Professor Ludovico. Por exemplo, o Tio Patinho chama ele de Ludovico, claro, porque ele não tem esse parentesco ser tio dele ou tal, é um parente, mas isso é Ludovico. Outros chamam de Professor Ludovico, mas ele, os sobrinhos, chamam de Tio Ludovico. E isso não se chamava assim antes até. Eu até desconheço o porquê que a Culturama tá fazendo, resolveu fazer isso. Inclusive a Culturama também, ela fez um negócio bacana que eu achei, que foi passar a chamar o Tio Patinhas pelo sobrenome de Mac Pato, né? Que antes era, durante toda a era da Editora Abril, era Patinhas, Mac Patinhas. Obviamente, como o nome dele é Mac Duck, então o set seria Mac Pato mesmo, né? E a Culturama adotou. De vez agora o sobrenome é Mac Pato. Mas o Ludovico é tio ou não? É tio deles, do Donald, dos Trigêmeos. Eu desconheço o parentesco dele com o Tio Patinhas. Eu teria que ver a árvore genealógica. Realmente, agora, nesse momento, eu não... Eu tenho aqui, eu peguei pela internet, umas 5 ou 6 árvores genealógicas diferentes. Por exemplo, a que eu estou olhando agora, que eu falei que tem a caixa forte cinza, né? Que é toda quadrada, toda reta, tal, não tem o domo. Então, aqui mostra que o Pato Donald, o Gastão e o Peninha, todos os 3, eles são netos da vovó Donalda. Sim, sim. Eles são filhos de filhos da vovó Donalda. Mas, nessa árvore genealógica, o Gastão e o Peninha não são parentes do Tio Patinhas. O Pato Donald mas o Gastão e o Peninha não. Mas ele pode haver um cruzamento aí, tipo, alguém do lado deles casou com alguém do lado do Tio Patinhas, então acaba, sei lá, ele sendo tio por causa desses parentescos, não sei. Não entendo muito de árvore genealógica, mas eu tenho outra árvore genealógica que mostra que são, pelo menos, o Gastão é parente. O Peninha não, mas o Gastão, pelo menos, é parente também do Tio Patinhas. Para você ver como a coisa Até porque, para você ter uma ideia, olha só, o Peninha ele foi criado em 1964. Em 1964, o Barks já... Isso foi 2 anos antes do Barks se aposentar. Ele já estava produzindo quase nada. Tá entendendo? Ou seja, a maioria desse universo foi criado por ele, entendeu? Desses parentes todos. Então, isso só depois é que foi se tentar encaixar. Dom Rosa não encaixa o Peninha nessa, também na genealógica dele, entendeu? Não sei se foi o Karl Barks ou o Dom Rosa, que ele não queria encaixar o Peninha, a Disney mandou encaixar. Isso, exatamente. Pois é, exatamente. Para você ter uma ideia como é complicado fazer tudo isso, criar essa árvore genealógica. A gente procura assim, porque é divertido, né? Tá, fazer todas essas conjecturas, mas não é algo que se possa cravar, né? Eu imagino que deve ser muito difícil fazer isso, até porque você tem produção espalhada no mundo todo, né? Pois é, como eu falei, cada um cria um personagem que dá na cabeça criar algum personagem agora, hoje e tal, botar um parente lá numa história e fica, entendeu? Você já mapeou quantos países produziram por conta própria quadrinhos da Disney? Quantos produziram? Não publicaram, que produziram material próprio. Sim. França continua produzindo, Brasil, que deu aquela parada, né? Mas a Culturama ainda produz alguma coisa, pouquinha coisa, mais só do Zé Carioca, mas produz alguma coisa ainda. A Itália, nossa, a Itália é uma produtora. Os quadrinhos Disney fazem parte já da cultura mesmo da Itália. É como se tivesse sido criado lá, como se Disney tivesse sido italiano. É uma coisa maluca assim mesmo. É cultural, sabe? Isso tem a ver com a ocupação americana na Itália pós-Segunda Guerra? Você acha que tem a ver? Não, porque eles já idolatravam os quadrinhos Disney antes. Para você ter uma ideia, quando os Estados Unidos se envolveram na guerra, na Segunda Guerra, lá na Itália, o Mussolini mandou tirar tudo que foi quadrinho dos Estados Unidos, não podia ser mais publicado lá.
Nada. Menos os da Disney, que era o Mickey, que era publicado lá. E, segundo historiadores dizem, né, isso não aconteceu, não foi proibido, os quadrinhos do Mickey, por conta de os filhos dele serem fãs. E dizem que ele também curtia muito, era fã das tiras do personagem. Só que chegou um ponto que já não deu mais. Houve uma pressão forte lá dos que o cercavam lá, né, aí já lá no final da Segunda Guerra, ele proibiu de vez a circulação dos quadrinhos Disney lá. Então, fora dos Estados Unidos, o personagem, a Disney, onde teve o maior sucesso, foi lá. Teve aqui no Brasil durante décadas, né, mas eles continuam sendo um sucesso até hoje lá na Itália. E curiosamente, nos Estados Unidos, não, né? Não fazem sucesso. Tem coisas, tem umas coisas que ninguém entende, né? Exatamente. Deixa eu comentar, porque a gente tá falando de arma genealógica, eu só queria comentar que o Donald, ele tem, além do Gastão e do Peninha, ele tem mais um primo, vamos dizer, famoso. Seria, aqui ficou traduzido como Gansolino, Gus Goose, né? Que além de neto da vovó Donald, também ele é ajudante lá, trabalha lá também, né? Eu pensava que esse personagem, ele era um empregado da vovó Donald e trabalhava lá na fazenda dela. Eu não sabia que ele era... E ele é também, né? Alguns dizem que ele é explorado, né? Só pensa em comer e dormir. E a aparência dele é de um ganso mesmo. Tem um pescoço um pouco mais comprido, a cabeça de um... O bico dele também é de um ganso também. Engraçado que o Gastão nem parece parece um pato mesmo, normal. Eu acho que talvez a gente não relacione ele com o familiar exatamente por isso, né? Por conta da aparência de ganso dele. O Gastão, ninguém fala que é um ganso. Exatamente. Se você não me contar, passa batido. A gente falou na anterior, na primeira parte, a gente chegou a falar do Patacôncio e do Pão Duro McMoney. Falamos sim. Falamos. Eu até comentei o fato de que lá nos Estados Unidos o Patacôncio é um mero desconhecido, que ele foi criado pelo Karl Barks, só foi utilizado uma única vez numa história, numa aventura. Aí ele foi adotado, né, pelos italianos e ele é simplesmente o principal, o maior antagonista do Tio Patinhas nas histórias lá criadas na Itália. E foi aqui assim no Brasil também. Também foi aqui dessa forma. Voltando àquilo que eu já tinha falado, que como aqui a gente pegou alguma coisa que estava em voga em cada país assim tal e adotou aqui e a coisa pegou também. O Pão Duro McMoney, já lá na Dinamarca, né, eu falo Dinamarca porque é a série da Egmont, né, que produz quadrinhos lá para outros países de lá da Europa, mais especificamente os países escandinavos. Então lá, o principal antagonista, né, o arqui-inimigo milionário de Patinhas é o Pão Duro McMoney. Você não vai ver o Patacôncio aparecer em histórias lá, é o Pão Duro McMoney. E o Patacôncio aparece em DuckTales? Não, é o Pão Duro McMoney. Para você ter uma ideia, como ele... E eu prefiro muito mais o Patacôncio do que o Pão Duro McMoney. Até porque, aquela de ele comer o chapéu cada vez que é derrotado, cara, rende muita piada bacana. Às vezes aparece assim ele comendo o chapéu e do lado assim você vê no canto da mesa um ketchup, entendeu? Que é para poder tornar um pouquinho mais palatável, né, o chapéu. Aí o ajudante dele traz já um carrinho de mão com um monte de chapéu já assim, porque estão acabando aqueles que ele está comendo já, que ele fica pé da vida porque perdeu do Tio Patinhas. E às vezes come porque aposta e às vezes come porque é o jeito dele mesmo de superar o infortúnio, né? Extravasar a raiva. Exatamente. Já o Pão Duro McMoney eu acho chatinho pra cacete, cara. E assim, o Pão Duro McMoney, ele tem uma aspereza, uma malvadeza, sabe, que incomoda, sabe? Incomoda. Ele é tipo um vilão mesmo. Independentemente de ser um milionário que compete com o Tio Patinhas, ele é um vilão. Tem uma coisa nele que me incomoda, né? Essa essência dele que me incomoda. O Patacôncio não, o Patacôncio é divertido. O que a gente pode falar mais? Eu tenho até meia-noite, tá? Não tem problema não, viu? Tá bom? Até a meia-noite. A gente já falou dos amigos, dos inimigos. Então vamos lá, já que a gente está falando do Tio Patinhas,
Vocês sabiam que ele morreu? De Você tem ideia vez? disso? Não. Porque é o seguinte, na verdade, isso foi em 1991, que um fanzine lá da Alemanha pediu para o Dom Rosa produzir uma ilustração, né, desse tipo, né, que mostrava o Donald e os sobrinhos, né, a Margarida assim do lado também, ele chorando, né, numa lápide que estava escrito o nome do tio Patinhas. Na verdade, esse fanzine ele solicitou a vários artistas que fizessem alguma ilustração com os personagens Disney de uma forma assim impactante, inusitada, talvez até chocante, né? Digamos assim. Para você ter uma ideia, o Marco Rota, que é um desenhista, roteirista e desenhista italiano, que é um seguidor, né, do estilo do Barks, né, tanto no roteiro quanto nos desenhos, ele fez uma história em que o tio Patinhas, sei lá, surta assim, né, de paixão pela maga patológica e corre atrás dela, oferecendo a número 1, logicamente em troca de sexo. Por quê? Porque a maga patológica está cobrindo os seios, assim, está sem a roupa, que o tio Patinhas rasgou a roupa dela, e ele correndo atrás dela, oferecendo a número 1, para você ter uma ideia, né? E o Dom Rosa desenhou, fez essa ilustração em que tá lá os sobrinhos, né, o Donald já bem velho, assim, tão velho quanto o tio Patinhas era, né, visualmente, os 3 sobrinhos já bem adultos, né, a Margarida também bem velhinha, chorando na lápide, né, onde estava escrito, né, Scrooge McDuck, 1867-1967. Deixa eu te contar uma história. Então, aqui em Belo Horizonte, toda vez, na década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000, teve várias convenções de quadrinhos grandes, né, com a Bienal, e tinha umas menores também. E algumas vezes, assim, vem uns caras de fora, eu vou lembrar só um que isso aconteceu, mas eu vi isso várias vezes, tá? Aliás, eu acho que eu vi com Angeli e vi com Phil Jimenez. Tinha um cara que toda vez ele chegava assim. O Phil Jimenez foi mais divertido, que ele chegou para o tradutor e falou assim: você pode pedir para ele desenhar para mim o Mickey transando com a Minnie? O tradutor olhou para a cara da gente assim, olhou para ele: não vou pedir. Cara, pedir isso para todo mundo, cara. Esse foi mais de uma vez, cara. Assim, e todo mundo ficava constrangido, cara. Era um negócio. Então isso acontece em muitos lugares, olha só. E, inclusive, isso que você está falando aí, cara, isso me lembrou de uma ilustração, cara, de um painel muito famoso no mundo underground, que é o chamado Disneyland Memory Orgy. Não sei se vocês já ouviram falar. Que foi em 1967, que o ilustrador Wally Wood, que ele trabalhava na revista Mad, lá dos Estados Unidos na época, aí ele fez um painel que o desenho mostrava uma orgia daquelas generalizada, né, entre os personagens da Disney. Sei, tinha Branca de Neve, tinha Mickey, tinha Donald, todo um bacanal, entendeu? Pinóquio. Aí, isso. Foi até publicado na revista The Realist. Aí, assim, a Disney, para não chamar atenção, né, fez vista agora, deixou para lá. Não rolar um efeito Bárbara Streisand, né? Exatamente, porque se começar a falar, pronto, vai ser mais sucesso, vai ser pior. Você ouviu falar Bárbara Streisand? Desculpa, o Jocélio. Sim, conheço. É o efeito da Bárbara Streisand. Os caras foram lá tirando fotos das mansões, foram lá no mesmo onde é que acho Malibu, e aí sobrevoando de helicóptero, tirando foto. E aí a Bárbara Streisand tirou uma foto da mansão da Bárbara Streisand por cima. Aí ela falou que isso não tinha ninguém ali, não estava tomando banho de piscina, não estava nada. Não mostrou ninguém na foto. Só disse, aquela ali tirou a foto da mansão da Bárbara Streisand, essa é a mansão da Bárbara Streisand e tal. Aí publicou lá, acho que no site. Aí a Bárbara Streisand entrou na justiça para tirar isso aí. Para tirar a imagem da mansão dela, porque ela dizendo que é invasão da privacidade dela. Aí isso aí caiu na imprensa e assim, poucas visualizações. Aí, como caiu na imprensa, as visualizações foram para centenas de milhares. Aí o que ela não queria que acontecesse, que era ver a mansão dela, né? Acabou acontecendo. Todo mundo foi ver. Pois é, exatamente. É o efeito reverso, né? Aí chama de efeito Bárbara Streisand. Pra você ter uma ideia, pois é. Aí a Disney deixou para lá, mas quando começaram a piratear e vender
esse pôster, aí ela entrou com processo. Aí, quando entrou com processo, aí começou a fazer uma publicidade muito em cima, exatamente isso que a gente está falando aí ela novamente tirou o processo e resolveu tudo fora dos tribunais, né? Um acordo fora do tribunal. Nossa. Exatamente. Mas aí, como é que é a morte mesmo do Tio Patinhas? Já que a gente fugiu do assunto. Pois é, a gente já tinha até já comentado mesmo isso, essa ilustração do Dom Rosa, né, que causou um choque, assim, né, uma tristeza, né, tal. E para você ver como, na cabeça do Dom Rosa, o Tio Patinhas faleceu em 1967, né? Por isso que as histórias dele se passam na década de 1950. Você pode ver nas histórias do Dom Rosa, não tem nada que seja moderno, né, da modernidade. Os carros são antigos, as pessoas se vestem com paletó e chapéu, como naquela época, tal. Não tem celular, não tem nada disso. Sim. Nem carros modernos. Só vale o universo do Karl Barks mesmo, né? Isso, exatamente. Aliás, deixa eu fazer uma errata antes, tá? Acho que nunca o outro episódio eu fiquei chamando de Karl Barks, falei, pelo amor, depois eu fiquei ouvindo na edição, falei, pelo amor de Deus, que absurdo, você nunca me corrigiu. Ô, Thiago. Acontece. Então, pessoal, eu acho que a gente já bateu um papo bacana aqui sobre Tio Patinhas e familiares e pessoas próximas, né? Depois já é o segundo... amigos, inimigos, né? E esse é o segundo episódio dessa série, nós estamos falando da pataiada Disney, né? E espero que em breve também vocês possam voltar para a gente falar de Patópolis, que será o próximo episódio, que deve aparecer em algumas semanas por aí. É só uma questão de agenda, né? Que demorou esse, porque nós estamos difíceis de agenda demais, gente. Vamos facilitar a vida aí. E quase que não gravamos hoje, hein? Porque a piscina está ali embaixo me chamando e eu estou aqui derretendo. Então, aqui chamar as considerações finais. Poxa, eu acho que o que eu posso dizer é que esse personagem é um personagem que alegrou muito minha infância, lendo as histórias dele. Poxa, você não sabe o quanto. Sempre tinha alguma coisa assim, engraçada, pelo menos era engraçado, não é uma situação para a vida real. Por exemplo, eles iam viajar de navio, aí ele queria levar uma carga lá, só que a carga ia ser caro pra cacete na volta pelo navio. Aí ele comprou passagem para ele e os sobrinhos e botou o Pato Donald, comprou uma canoa, um caiaque e botou essa mercadoria no barco e o Pato Donald tinha que ir remando atrás do navio. Para ele economizar o transporte. Mas é muito explorado, coitado, meu Deus. Pode é muito bacana mesmo. Vocês vão ver, a gente vai falar depois, quando a gente falar dos super-heróis, que o tipo tinha numa mansão que não tinha luz, porque fazia ele gastar muito. Aí o dono deu para ele um lampião a óleo, que economizava. Ele, gostei, muito bom, eu tô gostando do jeito que você pensa, ele levou. Aí fica lá, ele rico de... Não posso gastar dinheiro com eletricidade, é muito caro. Putz. Vocês vão adorar, cara. Ele pega qualquer coletânea de histórias de Patinhas e leiam. Comprem, vocês vão deixar na estante e ler de vez em quando. Vocês vão se alegrar, é um passatempo muito bom. É isso que eu posso dizer. É fantástico, fantástico. É um dos melhores personagens de toda a nona arte, cara. E eu acho que os artistas que escreveram as histórias deles entenderam a essência do personagem. Souberam, de fato, encarnaram e produziram histórias maravilhosas. Maravilhosas. Também não só fizeram parte da minha infância, como fazem parte da minha vida hoje, agora. Eu não deixo de ler quadrinhos Disney, não deixo de ler Tio Patinhas, de forma alguma. Deixa eu perguntar aqui, quantos quadrinhos Disney você tem físicos? Só por curiosidade. Físicos? Deixa eu ver aqui. Só Disney. Juntando aqui, eu tenho algumas coleções completas, né? Como de Almanac Disney e tal, Disney Especial. Acho que mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Você agora, tem o número 1? Como? Você tem a primeira Pato Donald lá de 53? Tenho sim. Tenho de 1950. É 50? Uau! 1950 para adquirir. Agora eu tenho coleções completas também. Se for juntar tudo, eu tenho coleções completas escaneadas, né, e digitais
de praticamente tudo que a editora Abril já publicou de quadrinhos digital. Né? E Bom. até porque, assim, como serve de pesquisa, né, para mim, porque eu estou sempre escrevendo, né? Estou escrevendo um livro agora que vai ter falando um pouco de Disney, então realmente preciso ter esse manancial, né, de quadrinhos para ler e fazer pesquisas. Né? Não só de Disney, mas de outros também. Você leu tudo? Ah, não, não tem condição. Não, Não há a mínima condição. O que eu tenho físico, sim. O que eu tenho físico, sim. Entendeu? Mas esse acervo digital não tem como. Você sabe quanto juntando acervo digital? Aí eu já estou incluindo não só Disney, mas tem mais de 15 mil gibis. Não tem condição de ler tudo isso, para você ter uma ideia. Mas assim, ele me serve de pesquisa pontual. Se eu for escrever sobre água, eu vou lá, busco ele, e aí sim, começo a ler alguma coisa lá para o que eu preciso naquele momento. Tá? E para diversão também, né, claro. Você está perdoado. Não tem como ler isso, não. É verdade. Mas o que eu tenho físico, sim. Aí já li tudo. Não, tá certo. Marcos, você quer fazer seu jabá? Ah, sim, vamos lá. E já que a gente continua falando de Disney, né? Então, só que falar do livro que eu lancei em 2021, que é o Entre Patos e Ratos, Epopeia dos Quadrinhos Disney, que eu conto, na verdade, aqui por meio de vários artigos, vários capítulos que são independentes entre si. Eu conto a história dos quadrinhos Disney, né, no Brasil e no mundo, né? Logicamente, tudo em ordem cronológica, né, com muitas curiosidades, bastante informações, bastante ilustrações também, com imagens de quadrinhos, de gibis antigos, de capas de gibis antigos, né, daqui do Brasil, de outros países também. Então, assim, se você gosta de curiosidade, quer aprender bastante, quer muita informação, e tudo isso com um texto bem leve, bem gostoso. Não é apesar de ser um livro jornalístico, não é aquela leitura amarrada, meio burocrática, não. É um texto saboroso, bem gostoso mesmo para você ler e se divertir. E é isso. O livro está à venda onde você procurar em livrarias físicas ou livrarias online, né, como a Amazon e outras lojas online também. Você vai encontrar esse livro. Foi publicado pela Noir, editora Noir. Eu vou deixar o link na descrição. Beleza. E eu vou fazer igual o Silvio Santos. Eu não li, ainda vou ler, mas o Renegado leu e recomenda. Legal, que joia. Então é isso, pessoal. Esse podcast se encerrará em 5 segundos.